Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente no capítulo 11 da primeira parte, que fala de doutrina. O título do capítulo 11 é da proibição de evocar os mortos. Hoje nós vamos para o item 7. E Kardec tem nos mostrado aqui que esta proibição, que é feita pela igreja, a igreja se baseia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz a proibição de Moisés a seu povo, que ficou cativo muitos anos no Egito, de se comunicar com os mortos. Por quê? Porque devido à influência da religião do Egito por séculos, que os hebreus ficaram cativos, eles criaram essa cultura egípcia, trouxeram, de mercantilizar essas comunicações, e aí colocavam mesmo muitas coisas reprováveis, né? A cobrança, a invencionice, os rituais e sacrifícios e tudo isso. Então Moisés proibiu terminantemente. Não é porque as comunicações eram para instruções dos bons espíritos, não, mas é por causa dessa história que veio do Egito. E Kardec diz-nos, em item anterior neste capítulo, que se fosse hoje e Moisés tivesse que fazer leis para seu povo, faria outras. Por quê? Porque ele fez para aquele povo de 3.000 e poucos anos atrás. Hoje é um outro povo, outras necessidades, outra legislação seria necessária. Então, há uma mudança, e na mudança as leis humanas são assim, elas vão se atualizando. No entanto, essas são as leis de Moisés, do povo judeu. Veio Jesus, Novo Testamento, e nos traz a palavra de Deus, que é o Evangelho. No Evangelho não há nenhuma proibição quanto ao contato com o mundo espiritual. Tanto que, nós lembramos ontem, não é? Jesus se encontra com o próprio Moisés e com Elias no Monte Tabor. Foi visível a Pedro, Tiago e João, que relatam, temos isso relatado também no Evangelho do Novo Testamento, a narração. Sendo assim, hoje vamos ver isso, não é? A igreja está seguindo o judaísmo ou está seguindo o cristianismo? Está seguindo o que foi dito por Moisés ou deveria estar seguindo o que foi dito por Jesus? São questões para pensar. Vejamos então o item 7. Diz-nos Kardec, em resumo, trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais justa, a lei judia, do que a cristã. Há mesmo a se anotar que de todas as religiões a que faz menor oposição ao espiritismo é a judaica. E que ela, a lei judaica, a religião judaica, não invocou contra as relações contra os mortos a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. Ele não fala religião cristã, fala seitas, que se apoiam sobre uma lei judaica e não sobre a lei de Deus que Jesus nos trouxe. As leis não são de Jesus, as leis são de Deus. Jesus trouxe o Evangelho é a palavra de Deus, é uma revelação das leis de Deus, assim como foi os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Item 8. Outra contradição, diz Kardec. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir. Se ele proibiu, é porque podiam vir. Porque se não pudessem vir,
Ele não teria proibido. Proibir o quê? Eles não podem vir. Se proibiu, é porque os mortos vinham e se comunicavam. De outro modo, a sua proibição não teria sido inútil. Se podiam vir em seu tempo, ainda o podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios? De resto, Moisés não falou de modo nenhum, em nenhum momento, sobre demônios. É evidente, pois, que não se poderia, logicamente, se apoiar na lei de Moisés nessa circunstância pelo duplo motivo de que não rege o cristianismo. Sim, a lei de Moisés não rege o cristianismo. E não é apropriada aos costumes de nossa época, foi lá apropriada ao tempo de Moisés. Mas, supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe dão, ela, a lei de Moisés, não pode, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés, é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas não é senão de um modo secundário e como acessório das práticas de feitiçaria, e foi por isso que foi proibido por Moisés. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhadores, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para deles obterem revelações ilícitas, mas para deles receberem sábios conselhos e proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Certamente, se os hebreus não fossem se servir das comunicações de além-túmulo, senão com esse objetivo de consolar e esclarecer, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque teriam tornado seu povo mais tratável. Não era isso, né? Foi isso que aconteceu. Ele proibiu exatamente porque haviam muitos, muitos abusos. Item 9. Se alguns críticos xistosos, ou seja, irônicos, né, mal intencionados, quiseram apresentar as reuniões espíritas como assembleia de feiticeiros e necromantes, e os médiuns apresentados por eles como ledores da boa sorte, né, como esses que muitas vezes não agem como se deve, mas sim o que interessa à bolsa, porque, de novo, é cobrado, tudo vai ficando complicado em termos de dons, não é? Se alguns charlatães misturam esse nome do cristianismo, do espiritismo, a práticas ridículas que o espiritismo desaprova, muitas pessoas sabem do caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita por todo o mundo protesta bastante contra os abusos. A doutrina espírita que está aí, não é? Circulando no mundo todo, protesta bastante contra os abusos de todos os gêneros, para que esta calúnia caia sobre o espiritismo. Ora, se for para cair, que caia sobre quem merece, não é? Sobre quem, e aí não seria mais calúnia. Se é sobre quem merece, aí já seria justo. A calúnia é quando é uma mentira, e seria uma mentira imputar tudo isto, feitiçarias, necromantes e isso tudo, ledores de sorte, os médiuns, ao espiritismo, não é? Seria mesmo injusto, uma calúnia. Mas tem muitos que ainda hoje o fazem. Mas isso se chama o quê? Livre-arbítrio. Não há censura. A censura é simplesmente não falem o que não é daqui. Agora, o resto, cada um faz mesmo o que quer da sua vida. Item 10. A evocação
disse, é uma falta de respeito para com os mortos, dos quais não é preciso agitar as cinzas. Estão mortos, né? Viraram cinzas, para que agitá-las, trazendo-os de novo à vida? É uma expressão apenas. Mas quem diz isso? Que a evocação é uma falta de respeito para com os mortos. Quem diz isso? Bom, poderiam dizer 3 tipos de pessoas. Os adversários de 2 campos que se dão as mãos. Ou seja, 2 pessoas que vão falar mal de uma terceira. Os incrédulos, que não creem nas almas. E aqueles que nelas crendo nas almas, pretendem que elas não podem vir e que só o demônio se apresenta. Então, são 3 tipos de pessoas. Um grupo que se une a outro grupo, se dão as mãos para criticar um terceiro. Segundo, aqueles que não acreditam em almas. Portanto, sou materialista, não tem nada depois da morte, não tem com quem se comunicar. Outros que acreditam nas almas, mas, no entanto, acreditam que quando acontecem comunicações, são apenas demônios que vêm. Quando a evocação é feita religiosamente e com recolhimento, aqui é um outro parágrafo, fechou aquela ideia. Cadê que continua? Quando a evocação é feita religiosamente, ou seja, com seriedade, com recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e simpatia, lembrando que hoje em dia, século XXI, não são mais feitas evocações, ok? Exatamente por quê? Porque toda a codificação espírita já foi feita. Kardec evocava, e aqui vamos ver várias mensagens de espíritos que foram evocados para darem o seu testemunho de como chegaram no mundo espiritual, ok? Mas hoje em dia não é mais feito isso. Por quê? Porque não há mais necessidade. Já temos as revelações que precisávamos ter até este momento. Depois pode ser que surjam outras necessidades e aí teremos novas revelações. Mas não somos nós que vamos arbitrar sobre isso, são os espíritos superiores, não é? Então, quando a evocação é feita religiosamente e com recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e simpatia, e com o desejo sincero de se instruir e se tornar melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso chamar as pessoas depois de sua morte que em sua vida. Se eu chamasse para ter um aconselhamento uma pessoa viva, não é errado, porque seria para uma que já foi, não é? Mas há uma outra resposta a essa objeção. É que os espíritos vêm livremente, não são constrangidos. Eles podem ser evocados e simplesmente declinar o convite de vir. Ninguém é constrangido. Não há uma obrigatoriedade do espírito vir a partir do momento que é evocado. Vêm mesmo espontaneamente, sem serem chamados. Testemunham a sua satisfação em se comunicarem com os encarnados e, frequentemente, se lamentam do esquecimento em que são deixados algumas vezes. Se estavam perturbados em sua quietude ou descontentes com o nosso apelo, o diriam ou não viriam. Uma vez que são livres, quando eles vêm, é porque isso lhes convém. Muito bem. E vimos hoje o item 7, 8, 9 e 10. Amanhã continuamos com mais um projeto 15 minutos. O céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.